Olá pessoal, você já viu esse carro? Você já conhece essa frente? É familiar? Acho que sim, a gente já avaliou esse modelo. Só que agora, a novidade é que esta é a versão híbrida da Ford Maverick, a picape da Ford. Eu tenho uma boa e uma má notícia, ou algumas boas e talvez uma notícia não tão boa em relação a ela. Então assiste a gente aí que eu já vou contar para você o que é. Eu sou a Lúcia da Via Digital, vamos lá. Olhando por fora aqui, a Ford Maverick, nessa versão Hybrid, vocês de repente não vão notar muitas diferenças. Carroceria parecida e praticamente idêntica, a questão dos faróis aqui, a frente dela, a grade, tudo muito parecido. Onde que basicamente a versão híbrida se diferencia da Lariat FX4? Rodas de 18 polegadas, são rodas maiores e com pneus que eles falam que é adequado para consumo. Aqui na lateral ele é totalmente igual em relação ao do carro, ele tem até aquela abertura que a gente pode fazer aqui não tendo a chave, né? Você quer deixar a chave dentro do carro, você deixa a chave no carro e você usa uma senha. Ele tem esse visual quadrado, que eu gosto, eu acho bem bacana. Caçamba, tudo mais é igual. Peraí, gente, deixa eu fazer uma correção sobre a caçamba. A Maverick Hybrid, por ser 4x2, leva um pouco mais de peso, 659 kg versus 617 kg da versão 4x4. E em volume, há uma pequena diferença. A Hybrid leva 938 litros e a FX4 943 litros. Então, além do conjunto aqui de rodas e pneus, o que ela tem de diferente em relação à outra versão é justamente o que ela traz embaixo do capô. O motor, que é um motor 2.5 híbrido. Será que é muito diferente em relação ao motor só a gasolina? A gente vai contar um pouquinho, eu quero que vocês olhem aqui como é que é esse motor. Como a gente estava falando, a principal diferença desta versão para a FX4 é justamente a motorização. Essa Maverick usa um motor 2.5 de 194 cavalos, né, a potência combinada, e 21 kg de torque. Ela também usa o câmbio ECVT. Quando a gente andou com esse carro, quando você está dirigindo ele na estrada principalmente, ele entra com a parte elétrica, às vezes ele está na parte híbrida, ele tem a regeneração também, tem um momento que você tira o pé do acelerador, regenera. E aí o destaque desse carro é justamente a autonomia, porque é um carro que tem uma excelente autonomia. A Ford diz aí em mais de 800 km de autonomia, com a regeneração também. E esse é um carro, então, com um tanque aí de 57 litros de combustível, que você coloca aí de gasolina, você vai rodar tudo isso. Em cidade, 15,7 km por litro. Na estrada, 13,6 km por litro. Na estrada ele consome mais, justamente porque quando você tem um carro eletrificado, é essa relação. Ele é mais eficiente na cidade. E aí, com o consumo combinado, 14,6 km por litro. Tá bom para um carro desse segmento, né? Tá muito bom. E você ainda tem 5 modos de condução. E aí, tem toda essa questão da eficiência, do consumo, e também esta versão, esta híbrida, picape híbrida, ela não é 4x4. Não tem, o sistema dela é tração dianteira. Então isso pode fazer uma diferença aí para quem precisa trafegar por áreas enlameadas, precisa chegar numa fazenda. Mas olha, ela tem aí alguns recursos que eu vou mostrar para você de modos de condução. Ela tem uma marcha low. Pelo seletor na transmissão ECVT, que é giratório, você pode acionar o modo low, uma marcha reduzida, ideal em subidas e descidas íngremes. E ainda tem os 5 modos de condução: normal, rebocar e transportar, escorregadio, econômico e esportivo. Então a gente tem os 5 modos de condução, que vai desde o normal até o rebocar e transportar,
onde ele atua? Maior controle de estabilidade, o sistema ajusta a direção para aumentar o controle de direção durante o reboque e ajusta o sistema híbrido para a condição de carga. Um terceiro modo é o escorregadio, ele aumenta a sensibilidade do controle de tração e estabilidade e ajusta a resposta do acelerador e o torque em piso escorregadio. Em quarto, a gente tem o modo econômico ou eco, ele reduz a sensibilidade do acelerador, ele prioriza a eficiência do ar-condicionado e o motor a combustão opera em rotações mais baixas. E por fim, o modo esportivo, ele deixa a direção mais rígida e a aceleração prioriza a performance. E aí é uma questão de escolha. Você tem aí uma tração 4x4, no caso da FX4, e você tem a versão que é híbrida, que você vai ter mais eficiência e autonomia também, de mais de 800 km. Então isso é uma questão aí de... Você vai ter que escolher. E eu vou te falar por que você vai ter que escolher. Dirigindo a Maverick Hybrid, você sente que você está num SUV, de tão confortável, um carro estável, e é um carro também que não tem aquele pula, aquela sensação de que você está dirigindo uma picape mesmo, de ter aquela caçamba solta atrás. É um carro muito confortável. Você tem um plus, que é a caçamba. Nesse caso aqui, a gente está com duas bicicletas atrás. Vocês veem que a tampa da caçamba fica aberta e a Ford tem aí como acessório um extensor. Então, para falar um pouquinho da caçamba, se a gente for comparar, por exemplo, a Ford, da Ford Maverick em relação à Fiat Toro, avaliando a capacidade de carga das duas picapes, se a gente colocar num comparativo aí a Ford Maverick Hybrid e a Fiat Toro, pode ser diesel, né, para chegar num preço mais próximo. Ford Maverick, ela é um pouquinho mais comprida, porém a capacidade de carga da Toro é maior. Ela passa dos 1.000 quilos, dá 1 tonelada, e a Ford Maverick 659 quilos. Então é por isso que a Toro tem versões a diesel, justamente porque pela legislação brasileira, um carro para ser homologado, né, como um carro a diesel, ele precisa transportar pelo menos 1.000 quilos de carga. E aí em termos de volume, a gente vê que a Maverick tem mais espaço na caçamba do que a Fiat Toro. Lembrando que a picape da Fiat tem porta traseira bipartida com abertura lateral. Facilita muito esse tipo de abertura, né? E a Maverick tem a tampa convencional de abertura basculante. Ou seja, a caçamba da Maverick é maior que a da Toro, mas tem menor capacidade de carga em peso. E mesmo assim, você vai precisar de um extensor para levar uma ou duas bicicletas sem ter que desmontá-las. Agora nós vamos mostrar aqui um pouquinho do interior da Ford Maverick. A Maverick Hybrid traz ar-condicionado Dual Zone, botão de partida, multimídia com tela de 8 polegadas e conexão com fio, câmera traseira, painel digital, piloto automático. O acabamento é premium, o revestimento de couro sintético em duas cores. O motorista conta com 8 ajustes elétricos do banco e o passageiro com 6 regulagens manuais. Há também um compartimento embaixo do banco traseiro e com seu entre-eixo de 3 metros é uma picape muito confortável. Para a segurança, 7 airbags, assistente de pré-colisão com frenagem de emergência, farol alto automático, assistente de partida em rampa e monitoramento da pressão dos pneus. E o que poderia ser melhor na Maverick? Apenas alguns detalhes, vamos falar deles. Faltou a capota marítima, você vai ter que comprar como acessório, principalmente se for viajar. Olha, se você pega aí em algum momento na estrada chuva ou poeira, então é importante que você tenha uma cobertura ali na caçamba. Não sei por que a Ford faz essa economia. O sistema de piloto automático fica devendo um adaptativo. Sem alerta de ponto cego, a Ford colocou um recurso no espelho que eu tive dificuldade de usar e para uma picape desse porte não há sensores de estacionamento, apenas câmera traseira. Você vê que são detalhes, mas que ajudam ou atrapalham a vida do motorista. E o que eu mais gostei nessa nova picape?
Sem dúvida que o consumo é o seu destaque, o que contribui para a sua autonomia. Essa picape, a Ford, ressalta que ela economiza 30% em relação a concorrentes com motor diesel. Em picapes, a principal concorrente é a Fiat Toro, e entre os SUVs a diesel, pelo seu conforto, podemos citar o Jeep Compass Turbo Diesel. Mesmo estendendo a concorrência ao Corolla Cross híbrido, o Toyota deve em desempenho. Em todos os casos, a Maverick é a mais cara de todos. Vocês lembram que lá no começo do vídeo eu falei que a gente tinha algumas boas notícias e uma mais ou menos? Então, a questão é a seguinte, essa aqui é a versão híbrida, né? Lançamento, a gente tem então a versão que é 4x4, essa aqui é 4x2, onde que eu errei, inclusive, em outros vídeos que eu fiz, eu apostei que a híbrida ia ser uma versão mais barata. Só que a Ford decidiu fazer uma coisa diferente. Eles resolveram equipar a versão híbrida com o mesmo nível de equipamentos da versão FX4, da versão 4x4. Então a gente tem aqui basicamente as mesmas coisas. E aí o preço delas é idêntico, gente. R$ 244.890. R$ 244.890. Por que eu falei que me decepcionou? Porque eu esperava que a híbrida fosse um pouco mais acessível. Só que eles entregam o mesmo conteúdo. Todo o interior, os equipamentos de segurança. O que você troca? Você troca a tração 4x4 por um veículo, uma picape mais eficiente, que vai te levar mais longe, porque você tem mais de 800 km de autonomia, e você vai fazer um consumo, se você for rodar na cidade, muito superior, muito melhor no caso, né? Aí na relação não é um consumo superior, é um consumo melhor, um consumo mais eficiente. Então foi essa a conta que a Ford fez. Ou você fica com a 4x4, que ela não vai te entregar todo esse bom consumo, ou você fica com a híbrida, que você vai muito mais longe com ela. Inclusive, dá uma olhadinha aqui embaixo no vídeo, vocês vão ver a avaliação que a gente fez com a 4x4 na região do sul de Minas. Eu peguei uma parte de terra lá, eu gostei bastante de andar na versão 4x4, eu achei ela bem valente, embora ela tenha a altura do solo, ela tenha uma entrada mais acessível, eu não tive problema nenhum em relação a isso, ela é muito valente na terra. Então dá uma olhadinha aí embaixo que a gente deixou o link, tá bom? E aí eu fico com essa questão, qual Maverick você prefere? Qual você acha que se encaixa melhor no seu estilo de vida? Escreve aí pra gente. Se você prefere ficar com a 4x4 menos eficiente, mais gastona de combustível, até porque ela é 4x4, ou se você acha que a híbrida se encaixa mais. A gente vai inclusive ver aí nas performances de venda no futuro, no desempenho de vendas da Maverick, se essa foi uma boa aposta da Ford em colocar os dois modelos exatamente com o mesmo preço, inclusive se elas vão se manter com o mesmo preço. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, vocês deixem aí o seu like, isso é importante pra gente poder ter mais conteúdos. Espero que vocês sejam inscritos também, se não forem, por favor se inscrevam, e a gente se vê aí nos próximos vídeos, tá bom? Obrigada, até a próxima!